Eu acho que todo mundo já ouviu falar no rei Davi. Rei Davi era um homem que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem perfeito, um homem que cometia pecados, tanto que ele fez aquele pecado terrível com Betseba. Ele olhou, estava passeando no palácio dele, no terraço do palácio, ele olhou de cima e viu Betseba se banhando e sentiu atração por ela. Betseba era casada com Urias, o general do exército dele, e ele mandou que alguém chamasse Betseba, levou Betseba para a casa dele. Betseba engravidou. Depois que Betseba engravidou, o rei Urias, que era o general dele, ele mandou chamar da guerra e mandou que Urias fosse para casa para passar a noite com a mulher, para que ele pensasse que o filho era dele. Como Urias, por ser muito fiel a Davi, ele não aceitou, falou: não vou sair da guerra, do campo de batalha, vou lutar com os meus soldados. E foi e voltou para a guerra. Então Davi mandou matar Urias e tomou a mulher dele para ele, cometeu um pecado. Mas ainda assim Deus dizia que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus é um Deus de misericórdia, de perdão. Ele perdoou Davi, mas falou para Davi: por causa desse teu pecado, a espada nunca mais sairá da tua casa. E Davi passou um homem a ser muito perseguido por seus inimigos, houve muito problema familiar, um filho dele, como praticou incesto com a própria irmã, claro. Davi foi um homem muito perseguido até o último dia da vida dele. Ele teve muitas angústias, muitas aflições. E um dia que ele estava com uma aflição tremenda, ele chegou e fez uma oração muito bonita que todo mundo conhece, que é o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi passou por tribulações, mas no tempo da angústia ele ia e buscava Deus. Ele sabia o Deus que ele confiava, o Deus a quem ele servia. Às vezes, irmãos, a gente faz certas coisas que vai nos trazer consequência para o resto da nossa vida. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é igualmente justo. Ele não passa a mão na cabeça do pecado. Deus é tão puro de olhos, de coração, que ele não pode olhar nem contemplar o pecado. Prova disso é que quando Jesus na cruz do Calvário recebeu todos os nossos pecados, Deus se afastou dele. E Jesus perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento Jesus estava recebendo todo o meu pecado, todo o teu pecado, todo o pecado da humanidade. Então Deus não conseguia conviver, olhar sequer para o pecado. Mas o que quer dizer isso? Que não importa, meu irmão e meu amigo, o pecado que você tenha cometido, não importa o quão a sociedade, a igreja, os homens, os teus vizinhos, os teus amigos estejam te condenando e apontando o dedo para você. Se você se arrepender, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O pecado de Davi foi enorme. Ele cometeu um adultério e em seguida cometeu um assassinato. Mas ele se arrependeu, ele foi para o chão. Ele pediu perdão e Deus perdoou. Teve consequências? Teve consequências. Tudo que a gente faz tem consequências. A gente planta semente, essas sementes vão nascer os frutos, sejam eles doces ou sejam eles amargos, porque Deus é justo. Deus não pode encobrir o pecado. Você vai ser punido pelo que você fez, mas o mais importante é que se houver perdão, se houver arrependimento, você obterá perdão. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Não importa o que você tenha feito, o tamanho do teu pecado. Ainda que você seja um homem de Deus, um servo de Deus, fiel a Deus, e de repente cometeu um deslize e pecou, meu amigo, você só estará vencido pelo diabo se você concordar com ele. Realmente eu pequei e eu não mereço o perdão de Deus. Aí eu te pergunto, quem
merece o perdão de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Você não é salvo pelos teus méritos nem pelas tuas obras. Você é salvo pela graça, pelo perdão, pela misericórdia de Deus, quando você deposita a tua fé no sacrifício do Calvário e deixa que esse sacrifício impacte e transforme a tua vida. Então, não importa o tamanho do teu pecado, ele não é maior nem mais poderoso que o poder do sangue de Jesus. Há perdão para você. Ainda que você sofra as consequências, mas o Espírito de Deus vai estar sobre você e o teu nome vai estar escrito no livro da vida. Não importa se o mundo vai sempre se lembrar, eu lembro e eu sei do que você fez. A Bíblia joga o teu pecado no mar do esquecimento. A Bíblia diz que que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Basta tão somente que você se arrependa, peça perdão a Deus, se levante e siga em frente. Não se acostume com o pecado, não deixe que o diabo te vença, porque Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e elas me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém tem o poder de tirar você das mãos de Deus, nem o diabo. Só você tem esse poder de sair e dizer, Deus, não quero mais. Aí é uma decisão, é o livre-arbítrio, Deus não pode te forçar a ficar com ele. Mas se você pecou, não importa quão abominável tenha sido o teu pecado, se você pediu perdão, se você se arrependeu, levante e siga em frente. Não importa que o mundo vai sempre te taxar por aquilo, Jesus vai te perdoar. As consequências, por Deus ser justo, as consequências virão, mas a sua alma será resgatada no dia da salvação de Cristo. Então siga em frente. Você não é pior nem é melhor que Davi, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E se houve perdão para ele, há perdão para o teu pecado, independente do que tenha sido, se você se arrepender, pedir perdão, se levantar e seguir em frente com o firme propósito de não viver na prática do pecado. Porque os filhos de Deus, quando pecam, se arrependem, vão para o joelho e pedem perdão. Aqueles que não têm compromisso com Deus, planejam hoje o pecado que vão cometer amanhã, pecam, voltam para a cama e dormem como se nada tivesse acontecido. Se o teu pecado te incomoda e te entristece, é porque o Espírito Santo ainda se move em você. Há perdão se houver arrependimento, independente do pecado que tenha sido. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.